Nordestinidades. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Nordestinidades. Eu sou Adriana Pimentel. E eu sou a Alice Salles. E juntas vamos papear sobre as formas de falar de mais um estado do nosso Nordeste, o Rio Grande do Norte. O último desta série que já deixa saudades. Por falar nisso, você já reparou que o desenho do mapa do Rio Grande do Norte lembra a figura de um elefante, Alice? Já sim, Adri. E tem até gente que brinca dizendo que a capital, Natal, fica exatamente onde seria o do elefante. E já o município de Pau dos Ferros fica na tromba do elefante. Mas sabe do que eu lembro mesmo quando a gente fala em Rio Grande do Norte? De caju. Isso porque o maior cajueiro do mundo fica lá no município de Pirangi. Fora que o estado tem uma produção forte de caju. É a cara do Nordeste, né? São muitas maravilhas e a natureza não fica atrás. Pipa, Galinhos e Maracajaú no litoral potiguar estão na lista dos meus destinos favoritos do Nordeste. Martins e Porto Alegre também são lugares imperdíveis para quem adora aquele climinha serrano. São mesmo paisagens lindas, Alice. Sabe o que eu acho massa? O jeito de falar do povo potiguar. É bonito demais. Sem falar que eles têm uma forma de dizer algumas palavras com di e ti muito parecida como se fala lá no meu Cariri cearense. É isso mesmo, Dri. É tipo assim, verde, jabuti, noite, cidade. Eu acho muito lindo. E o nosso jeito de falar também influencia nas relações sociais. São muitas as questões que estão relacionadas à aceitação ou rejeição do nosso sotaque. Pois é, Dri. E que o povo nordestino sofre preconceito é fato. E a confirmação disso é que é muito comum ouvirmos histórias de pessoas que já vivenciaram alguma situação em que somos desrespeitados ou feridos por sermos da região. Mas quais são as raízes desses comportamentos e atitudes? Em busca de resposta, nosso convidado investiga em sua pesquisa de doutorado fatos históricos de 100 anos que perpetuam e ainda hoje se refletem nessa xenofobia. Vamos fazer uma viagem no tempo? Nosso guia é Otávio Santiago, jornalista, doutorando em Ciências da Comunicação e Estereótipos na Universidade do Minho, em Portugal. Ele é pesquisador da origem do preconceito contra o povo do Nordeste e autor do livro Coisa Fraca no Sal Não Prospera. Seja bem-vindo, Otávio. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui com você falando sobre esse assunto, inclusive, porque, como você falou, é uma viagem no tempo. Eu até gosto muito de viajar, mas eu acho que essa é a viagem que eu tenho mais gostado de fazer, né? Entendendo como é que foi esse processo, porque a gente sente hoje, eu mesmo tenho minhas experiências, você deve ter as suas, eu conheço várias pessoas que também já vivenciaram, né, essa discriminação, mas ficava uma pergunta assim, sobre quando é que começou de fato, né? E aí todo o estudo que foi feito, essa busca que a gente está fazendo, né? Inclusive pela Universidade do Minho, que é a Universidade da cidade de Braga, em Portugal. E aí eu precisei ir para longe para poder enxergar com mais nitidez esse processo, entender como é que foi que essa origem, né, como aconteceu, quais interesses foram atendidos e por que, né, que isso foi tão bem construído que se perpetua aí até hoje. E é exatamente essa a pergunta, né? De onde nasce o desejo de realizar essa pesquisa e por quê? Então, nasce dessa vivência, né? Da vivência que é minha e de vários outros amigos, familiares nordestinos que já passaram por isso aqui dentro do Brasil ou fora do Brasil, né? Quando encontram outros conterrâneos, né, fora, e assim, são muitos casos. E eles se manifestavam, eu pude observar, assim, muitas vezes no ambiente de trabalho. A ocorrência maior, porque a gente percebe, a gente ouve muito falar no tema, então assim, então, quem construiu isso? Como começou isso, né? E a minha busca, essa minha inquietação era para entender esse processo, porque a gente acaba, quem comete essa xenofobia, como você falou, que não deixa de ser racismo também, inclusive já reconhecido pelo STJ, né, como racismo, quem pratica vai repetindo, né? Vai repetindo sem ter até muita consciência. Muitas vezes tem a consciência, faz mesmo sabendo o que está reproduzindo, e muitas vezes não tem, né? Que são aqueles elogios, aquela xenofobia e racismo disfarçada de elogio, né? Assim, eu mesmo já ouvi muitas vezes isso. Mas você não tem cara de nordestino, por exemplo. E parece, quem fala muitas vezes acha que está elogiando, né?
E nós, por outro lado, né, que recebemos essa carga, recebemos frases como essa, muitas vezes vamos tocando o barco e não entendendo muito bem o que é que aquilo significa, o que é que tem por trás daquilo, né? Ou pelo menos o que é que tinha por trás. E se a gente não lançar luz sobre essa origem, a gente vai acabar reproduzindo tanto na fala quanto no aceite, né, reproduzindo essa manifestação de xenofobia e de racismo, e deixando que as coisas se perpetuem e quando, na verdade, elas nos colocam num lugar muito ruim nessa prateleira social do Brasil, né? E de forma injusta e interesseira, porque existe uma razão para isso. Qual é essa razão? Então, é um tanto complexo, mas tanto é que, assim, é preciso doutorado para isso, mas a gente vai conseguir resumir aqui e pontuar mais ou menos esse contexto, né? O Brasil, assim, sempre houve uma animosidade entre norte e sul, porque até o século XX a gente não tinha essa divisão de regiões que a gente conhece hoje, né, pelo IBGE. Então havia uma animosidade, né, muito porque Pernambuco era, de fato, onde o dinheiro circulava na colônia, né? Pernambuco estava à frente mesmo, era o Brasil, né? O Brasil ocupado era Pernambuco, e foi durante muito tempo, né? Até a economia do açúcar começar a ter uma queda, né? Em razão da concorrência, dos preços, e aí Portugal, como tinha uma política de não está dando certo aqui, então vamos para o próximo local e abandonar o que estava para trás, porque esse era o perfil da nossa colonização, né, da colonização que foi praticada aqui. Então, nesse contexto, já existia alguma coisa no sentido do Sul questionar alguns privilégios que essa elite tinha, né? Porque era um diálogo direto com a coroa, que não estava subordinado ao governo geral, então havia uma animosidade. Só que o século XIX também traz 2 episódios que são muito importantes, né, no entendimento disso, né? Aliás, 3 episódios. O primeiro episódio é que a gente vai começar a fazer uma substituição de mão de obra. Isso porque, por mais que existam aí muitas falas bonitas de consciência e de que o Brasil entendeu que escravizar não era o caminho e tal, o que aconteceu aqui, na verdade, foi a ressonância da política eugenista que existia, né, já um sentimento internacional, e o Brasil absorveu isso. E a manifestação mais concreta e objetiva desse eugenismo foi a migração, né, a vinda de imigrantes europeus para substituir essa mão de obra preta escravizada. Então era uma mão de obra livre branca, preferencialmente católica, para substituir essa mão de obra preta escravizada, né? Esse era um projeto, né, eugenista. Isso é uma característica do século XIX. O outro ponto é que a gente viveu também uma seca muito forte. A seca de 1877 foi a maior seca registrada até hoje na história do Brasil. Seca que vitimou, assim, estimam, né, cerca de 500 mil pessoas no Nordeste. Alguns historiadores chegam a falar que metade da população que habitava o interior, do que hoje a gente entende como Nordeste, veio a falecer, né, em razão da desnutrição, falta d'água, das doenças que aconteciam também por essa população estar com a imunidade mesmo comprometida, né, 1877, e começam aí a noticiar, né, no Brasil esse fenômeno que era estranho demais, né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que nesse Brasil republicano, aí, nesse Brasil que acabou de virar república, assim, a gente tem alguns episódios de movimentos messiânicos, né? E o mais, assim, que é mais lembrado, não por acaso é o mais lembrado, é Canudos, que vira a obra Os Sertões, né, que vai dar origem aí aos Sertões de Euclides da Cunha, e que Euclides vem com toda a carga no eugenismo que ele possa ter, né, assim, a chamar o sertanejão forte, e eu não entendo como a gente reproduz Euclides nesse sentido, porque depois dessa frase, se você ler Os Sertões, esse é um morde e assopra. O assopra é o sertanejão forte, mas é uma sequência de mordes depois para dizer que ele é, na verdade, uma sub-raça. Exatamente. E diante desse cenário, como é que você identifica e contextualiza os preconceitos contra o sotaque nordestino? Total. Se eu falar que em 1920 isso já era uma questão abordada na imprensa, é mentira. Porque, de fato, não havia essa menção, a não ser, assim, algo sobre domínio da língua portuguesa, né? E aí aparecia aqui, em alguns artigos, há menções nesse sentido. Mas a questão do sotaque, propriamente, ela entra no pacote da homogeneização e do reducionismo, né? Que, assim, além de atestar um desconhecimento sobre o Nordeste, a sua gente, né?
ela traz também essa coisa de você buscar uma rotulação. E quando a gente pensa no Sudeste, eu até escrevi um artigo também recentemente, que eu faço esse exercício inicial, assim. Imaginemos um Sudeste onde todas as pessoas são iguais, onde só falam um único sotaque, carioca fala como mineiro, paulista tem as mesmas gírias do capixaba, né? Então, assim, imaginar isso parece um desafio criativo absurdo para quem é do Sudeste. Mas, no entanto, eles acham possível que no Nordeste a gente fique rotulado, uma região muito maior, diga-se territorialmente, que a gente fique rotulado dentro desse quadro, né? Acho razoável. São 9 estados, são 9 culturas diferentes, há alguns alinhamentos, e há outros alinhamentos que só existem porque houve essa necessidade de amarração do Nordeste a partir desse discurso, e também por uma questão de sobrevivência, porque reagimos assim. A nossa elite reagiu assim. Eu acho que a gente é isso mesmo, mas isso aqui é muito bom, né? Foi essa a resposta da gente. Ao invés de dizer assim, peraí, que não é bem assim. E vai ajudando a assentar. Quer dizer, o nordestino, quando tem um professor que eu ouvi na minha tese, ele pediu para não se identificar. Mas a história dele é um professor doutor da Universidade do Sul, quando começou a dar aula, o aluno fez, não quero assistir essa sua aula. Porque o seu sotaque eu só admito na cozinha da minha casa e na portaria do meu prédio. Essa história é real. Essa história é real. Uma Universidade Federal do Sul. Então, assim, é como se aquele lugar de um doutor, de um professor, de alguém que vai transmitir conhecimento não pudesse ser ocupado por um nordestino. E foi isso que venderam em 1920. E, infelizmente, é isso que o audiovisual e outros produtos culturais acabam ajudando a perpetuar. A dizer que, olha, o lugar que eles vão ocupar são lugares que, em teoria, né, a partir de uma lógica hierárquica social aí, vão ocupar lugares inferiores, e não qualquer lugar. Então, e o papel da imprensa foi fundamental, né, para forjar esse imaginário coletivo de escassez, falta de inteligência, né, rudeza até. E como as próprias mídias poderiam virar esse jogo, na tua opinião? Pois bem, a imprensa teve um papel importante e eu acho que as artes também teve, sabe? As artes também cumpriram, a literatura, né? E aí depois a própria questão do cinema e aí mais tarde a telenovela. Então esses produtos culturais também acabaram reforçando, de certa forma, isso. E eu acho que a virada primeiro passa de uma consciência. A gente entender o que é esse preconceito, né? E é tão interessante porque quando a gente começa a perceber como racismo, a gente entende que ele não pode ser admitido. Parece que a conclusão de que ele não pode ser admitido aparece aí. Não é uma piada, não é um gracejo que se leva assim, não. Ele é construído com uma base de discriminação racial. A maledicência que isso tem, entende? Assim, que eu acho que essa compreensão, hoje ela ainda fica ali pesando como uma gracinha. E não. Não é só xenofobia, é racismo. Quer dizer, na hora que a gente atualiza isso, a gente começa a perceber a coisa com a gravidade que ela tem. E a partir daí, a gente vê essa reivindicação de espaços, né? Assim, e quando você tem a representatividade, que participa também do processo criativo, você fica menos suscetível a cometer erros de estereotipação, né? E de reducionismo. Mas, assim, essa atualização passa por isso, por essa presença, né, essa consciência e essa presença, e essa representatividade. O Cangaço Novo, por exemplo, agora, ele tem uma coisa de colocar as pessoas, né, eu tenho muitos conterrâneos que estão lá, e aí eles estão falando do jeito que a gente fala aqui, com expressões nossas, e é muito bem-vindo. Então, na hora que a gente não adquire esse conhecimento, na hora que a gente não se preocupa com essa consciência, a gente tende muito mais a ser apagado, a ser atropelado. Esse levante nosso tem muito a ver com conhecimento. E aí, contribuições como o professor Durval e todas as outras, eu espero colocar também uma peça nessa busca, vai permitir que a gente tenha força, principalmente intelectual, para se colocar como obstáculo no avanço dessa depreciação e dizer, pode parar, que agora a gente sabe o que aqui significa, o que você quer, o que está por trás disso, e aí, colocando a luz, assim, iluminando a sala escura, parece que fica mais fácil de desfazer a trama que está posta. Para colocar em evidência, né? E assim, desarma um pouco. Isso mesmo. A coloca em evidência, apresenta, né, os interesses, né? Eu acho que assim, o brasileiro adquiriu uma consciência, apesar com relação ao racismo, é assim, ninguém se diz racista, mas no final
há várias práticas racistas em curso. Então, assim, também ninguém se diz preconceituoso contra o nordestino, mas na prática a gente vai ouvindo. Então, assim, na hora que a gente vai mostrando, olha, você acha que não é, mas isso aqui que você faz é, assim, isso vai dando um sacode mesmo. Mas a reação está acontecendo. Demorou para outra pessoa ter sentido, demorou, assim, dos anos 90 para cá, mas agora acho que vai vir mais forte. Eu já sei que no Paraná tem pesquisador aqui do Rio Grande do Norte estudando a questão um departamento recente que foi criado no UFPR sobre essa discriminação no ambiente virtual em períodos eleitorais, né? E aí, assim, quer dizer, cada um vai entregando a sua fatia nesse processo e esse bolo todo vai virar assim, um grande banquete de autoconhecimento para resistir e avançar. E é como já sabemos, né? Conhecimento é poder. E é libertador. E muito obrigada por nos trazer essa verdadeira aula de história e de valorização das nossas raízes, né? A gente está super feliz de ter contato com o teu conhecimento, com o teu estudo. Eu que agradeço. Estou assim, ansioso, inclusive, para concluir esse processo. Vai virar um livro, né? Para a gente poder, para facilitar assim, a pulverização, né? Dessa pesquisa, que eu acho que ela é importante para todos nós do Nordeste. Valeu por esse papo massa e tão esclarecedor, Otávio. Dri, bora de arte nesse episódio? Vamos demais, Alice. E já virou tradição aqui nesta série trazermos a arte como forma de expressão de cada estado. E nesse não poderia ser diferente. Verdade, Dri. E o nosso próximo entrevistado é o poeta, cordelista e ator João Neto. Ele recita cordéis desde que começou a ler, com 4 anos de idade. Seu talento já abriu portas por todo o país e garantiu participação em programas de TV das principais emissoras do Brasil. Seu primeiro cordel foi A Minhoca que Ganhou Superpoderes, uma história sobre amizade entre animais com muito humor. Como ator, João Neto participou do filme Lucy Creide Vai para Marte, especial de Natal em programa de televisão, e também publicidades. Hoje, com 14 anos, sua trajetória representa o cotidiano da vida no sertão. Seja bem-vindo, João Neto. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui nessa conversa. E vamos falar sobre o Nordeste, né? Sobre o nosso sotaque maravilhoso. Vamos lá. Então, para começar, eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu o seu amor pelo cordel, pela poesia. Bom, o meu amor pelo cordel, pela poesia, é uma coisa muito antiga. Além de já ser de sangue, porque tenho familiares que gostavam de ler poesia, tenho um tio ainda vivo que escreve poesia. Além desse amor familiar, minha paixão por poesia começou em um dia na casa da minha tia, um dia qualquer. Estava eu mexendo no celular dela, os vídeos que já estavam salvos na galeria, e encontrei um vídeo do poeta Braulio Bessa, recitando o poema do Cheiro no Cangote. E eu gostei tanto daquele poema, eu gostei tanto da forma com que ele se expressava naquela poesia, que eu vi várias vezes e acabei decorando. Então eu fui para minha família mostrar que eu tinha decorado aquilo e a família se apaixonou, né? Aí o meu amor, como a gente costuma dizer, desembestou, né? Saiu por aí. Então, você está contando para a gente como é que começou toda essa história, né? Dessa paixão pela poesia, pelo cordel. E aí eu queria que você contasse pra gente, recitasse pra gente um dos teus cordéis, por favor. Certo. Então, eu tenho um trechinho, não muito grande, que fala justamente sobre o Nordeste, essa terra tão querida da gente, né? E eu disse assim: minha terra, meu torrão, meu sabor de rapadura, terra de homem valente, da mulher que tem doçura, nunca vi terra tão forte, jamais se entregou à morte, mesmo em tempo de escassez, e se eu tivesse 1000 vidas, as 1000 seriam vividas no meu Nordeste outra vez. Eu escrevi esse poema em honra ao dia 8 de outubro, que é o dia do nordestino, e eu escrevi em honra a todos os nordestinos, tanto que moram aqui no Nordeste, quanto espalhados pelo mundo. E tem uma ruma, né? Muito. Somos muitos. Quando você vai compor, né, os teus cordéis como esse, como encontra as palavras certas para essas poesias? Da sua vivência, do seu cotidiano, da relação com os colegas, com a família, com o dicionário. Como é que você cria os seus cordéis? Assim, Adriana, a criação de cordéis é muito da inspiração, né? Geralmente você tá assim, de boa, vê algo que lhe inspira, uma paisagem, uma imagem,
um acontecimento do dia a dia, alguma data específica, algo que lhe inspira. É porque o processo de criação do cordel é uma coisa tão, como é que eu posso dizer, íntima, que é difícil de explicar, entende? Porque é como se as palavras simplesmente surgissem. Eu não procuro as palavras, elas vêm, sabe? Elas apenas aparecem. Claro, sempre eu preciso, às vezes a gente precisa de ajuda, pesquisa palavras que rimam, sinônimos de alguma palavra, mas o bruto, a base do poema, elas sempre surge na mente. Eu vi que na sua trajetória você já foi para o sul do país, você já foi para outras regiões do país, se apresentou em programas, né, de televisão. Tem uma trajetória bem movimentada para um jovem de apenas 14 anos. E aí eu queria saber se você já precisou se traduzir em algum desses lugares, alguma palavra ou alguma construção de frase para alguém que não é do Rio Grande do Norte, para alguém que não é nordestino, que não tenha entendido o significado dessa palavra. Sim, Adriana, já me ocorreu. Em questão de dialeto, não precisei traduzir alguma palavra nossa, mas a rapidez de falar. Muitas vezes disseram, João, fale com calma, fale devagar, eu não estou entendendo. Quando eu fui fazer uma apresentação em um programa de TV, eu estava falando meu poema e o apresentador ele disse, calma, fale devagar, volte tudo, que eu não entendi. Porque o nosso linguajar, tanto a forma que é para ser dito o poema, quanto o nosso sotaque, ele é rápido para quem é de fora. Então, já fui, entre aspas, corrigido, pedido para, por favor, fale devagar, porque eu não estou entendendo. Já me ocorreu sim. É porque a gente tem um ritmo realmente diferente. E também, como você estava falando anteriormente, a gente junta muitas palavras, né? Então, às vezes, vira uma palavra só, né? Que termina armaria, né? Ave Maria. E a gente, armaria. Pelo menos no Ceará a gente diz assim, né? Armaria. Agora, nós queremos saber o seguinte, qual é o seu poeta de cordel favorito? Qual o trabalho dele que você prefere? E se você pode contar para a gente recitando isso também. Então, Adriana, eu tenho vários poetas que eu admiro muito, mas não tem como, né, deixar de enaltecer aqui 2 poetas que eu preciso falar, os 2 poetas que marcaram a minha vida. Tanto o poeta que me introduziu ao mundo da poesia, o poeta Braulio Bessa, quanto o poeta que me mostrou a beleza do mundo da poesia. Teve aquele que me colocou na poesia e aquele que disse, esse é seu caminho, que é o poeta Antônio Francisco, da cidade de Mossoró. Ambos têm obras belíssimas, poemas belíssimos, que é de fazer rir e chorar, entende? Então, eu vou dizer aqui um poema não muito grande, poema Escrever é Sonhar, do poeta Antônio Francisco. Escrever é meditar todo dia o dia inteiro, fazer do vento uma escada, do luar um candeeiro, para ver o rosto de Deus por detrás do nevoeiro. É viajar dia e noite no barco da liberdade, num rio feito de versos pela criatividade, olhando pela janela dos olhos da humanidade. É construir com a mente um mundo de ficção, colocar nele um baú de métrica rima e oração, para afogar o leitor nas águas da emoção. É viver plantando sonhos onde mais ninguém plantou, sonhar colhendo a semente do sonho que ele sonhou. É transformar um deserto numa bonita savana, viver 17 séculos num simples fim de semana e andar pelas veredas das veias da raça humana. É andar cantando histórias nas cantigas do sertão, pisar em cima da pedra onde pisou o lampião e ver a lua nascer na palma da sua mão. É plantar grãos de esperança numa batalha perdida, replantar pontos e vírgulas numa folha ressequida, deitados nos pés do tempo, olhando o rosto da vida. É andar pelas estrelas sem tirar os pés do chão, almoçar ponto e vírgula, jantar rima e oração, e andar na mesma trilha dos passos do coração. É sentir a dor alheia calando a boca da sua, passar a noite acordado pelas esquinas da rua, bebendo o suor da noite, compondo versos pra lua. Ser escritor é pisar onde ninguém bota o pé, é ser Zé ninguém sem ser, escravo de nenhum Zé, e viver plantando sonhos, saudade, vontade e fé. Nossa, que poema potente, né? Quantas palavras bonitas. O poeta Antônio Francisco, ele foi considerado patrimônio vivo do Rio Grande do Norte. A casa dele, se você for reparar, é uma biblioteca.
é lindo. A história do poeta Antônio Francisco é linda. E ele me inspira muito, porque ele carrega nas costas o fardo da poesia. Porque são tantas palavras usadas de maneira tão bela que é o que eu disse, é de fazer rir e chorar. Então, o nosso Nordeste, a nossa poesia, a nossa cultura e o nosso sotaque são lindos e tocam a todos. Qual é a palavra que você mais gosta de usar nas suas produções? Sim. Meus poemas, eles geralmente são muito voltados para o Nordeste, para o nosso convívio. Eu gosto muito de usar palavras não palpáveis, de coisas não palpáveis, que representam algo, mas que a gente não pode tocar. Por exemplo, o sabor de rapadura, como eu disse, representa o Nordeste, mas a gente não consegue tocar o sabor. O cheiro do milho fervendo, entende? Amor, paixão, doçura, enfim. São essas palavras que eu gosto muito de usar. Eita, que cada conversa nesse podcast é um aprendizado sobre a nossa cultura, viu, Alice? E isso é muito bom, Adriana. Agora, as ciências sociais e a filosofia são as que vão nos guiar por esse caminho instigante que é conhecer nossas origens. Vamos conversar com o convidado, que é licenciado e mestre em ciências sociais, especialista em ensino de filosofia, graduado em letras, língua portuguesa. Agenor Florencio Costa Neto também é servidor da Rede Estadual de Educação. Trabalha a filosofia e a sociologia voltada ao Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Nordestino de Natal, capital do Rio Grande do Norte, criado no Agreste Potiguar, em Pedro Velho, atualmente vive na região do Mato Grande do Estado, em Ceará-Mirim. Seja bem-vindo, Agenor, e logo de cara eu te pergunto, como as ciências sociais investigam também a base e o desenvolvimento das sociedades, você poderia dizer para a gente como o sotaque é analisado do ponto de vista sociológico? Olá, Adriana. Espero que você esteja bem, que todos estejam tranquilos. É um prazer receber esse convite. Essa ideia de falar sobre o Nordeste é muito pertinente, porque a gente vai conseguir dar a nossa identidade. Olha, para pensar sociologicamente, é interessante refletir como, no âmbito do Nordeste, as relações culturais vêm se desenvolvendo, tomando como referência aquela perspectiva de que a prática vai formando uma dinâmica em que as relações sociais vão garantindo a identidade. O Brasil, por ser extenso, ser um país continental, ele tem diversas características diferentes, onde cada região aponta para uma construção social de identidade. E aqui no Nordeste, esses fatores são muito influentes. Uma característica muito interessante é que entre os 9 estados que fazem parte da nossa região, cada um tem uma peculiaridade que é diferente com relação ao sotaque, ao modo como, na forma coloquial, eles se pronuncia a norma culta. E tem outra coisa que é interessante também. Aqui, dentro da nossa condição, nos diferenciamos das outras regiões do país exatamente por trazer como referência, cada vez mais, a nossa identidade a partir do regionalismo. E o país diverso como o nosso, que tem essa formação bem arraigada das 3 matrizes étnicas de forma mais intensa, todas as contradições que nós vivenciamos, nós não deveríamos estar passando por isso. Mas mesmo assim, se torna muito frente a isso. E é um desafio pensar essas possibilidades. Por isso que nós brincamos aqui. Ser nordestino é resistir. E essa resistência passa diretamente por um processo de transmissão muito amplo, e que essa amplitude está relacionada diretamente não só com a nossa identidade, mas como o outro também nos percebe. E aí cabe a nós a autoafirmação, posicionamento, a ideia do lugar de fala, valorizar a nossa identidade, e aí se torna um desafio, porque além da globalização, tem esses fatores interregionais que contribuem diretamente para a gente refletir sobre os desafios de ser nordestino, digamos assim. Eu queria te perguntar, como é que você analisa a percepção dos modos de falar entre os estados nordestinos, Há uma sensação de pertencimento, de acolhimento, ou as diferenças separam mais que aproximam do jeito de falar de cada estado do Nordeste?
Muito legal. Você tem meio que algumas aproximações. O modo como, por exemplo, Paraíba e Rio Grande do Norte, as pessoas produzem seus sotaques, são aproximados. Existem algumas peculiaridades, mas você sente isso. Você tem esse sentimento quando você percebe Piauí e Maranhão dentro desse cenário. Pernambuco já tem, digamos assim, uma característica que é sui generis, que é específica a ele. Alagoas e Bahia também. Mas, em suma, nós conseguimos transitar entendendo isso, mas as peculiaridades, elas nos aproximam e, ao mesmo tempo, elas nos qualificam, nos diferenciam. É como se fosse o âmbito da cultura. Então, para terminar já, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho se os sotaques eles são importantes, né, na construção da identidade regional, que é um pouco do que você acabava de falar, do pertencimento, né? E qual o papel das relações sociais nesse processo? Muito legal. Esse pertencimento, ele é muito importante porque você vai construir, né, uma identidade a partir da sua visão de mundo. E essa visão de mundo, geralmente, ela é compartilhada a partir das suas raízes, que a escola, junto com as outras instituições, vão transmitindo. E você tem isso aqui dentro de uma característica em que é muito forte. Isso é muito importante. Por mais que a gente queira que o Estado seja laico, né, que é o ideal, mas você tem um calendário, né, no Brasil que é muito vinculado à cultura cristã, onde você tem a Semana Santa, que também para-se para fazer esse direcionamento. Então as famílias também são condicionadas a viver esse rito de passagem. Então eu acredito que, apesar das peculiaridades de cada família e apesar dos efeitos dessa sociedade cada vez mais conectada do ponto de vista virtual, nós tentamos garantir esses lampejos para a próxima geração colher o que nós chamamos de cultura. E no final das contas, cultura é isso. Inclusive o termo cultura vem da agricultura. Você planta, vai semeando para colher depois. Então é um desafio lançar a possibilidade da nossa identidade, que o mundo, a gente não vai conseguir fechar o mundo para os nossos filhos ou alunos ou as crianças, mas a gente tem que abrir o mundo nessa condição pós-moderna que nós temos, mas de mostrar para ele que existe uma identidade. E a identidade começa de baixo para cima, não de cima para baixo. Primeiro ele valoriza suas raízes, constrói sua identidade e depois ele escolhe o que ele quer ou não. E não o movimento contrário. Exatamente. Pois muito obrigada, Genô. Foi um prazer conversar contigo, ter todos esses conhecimentos aqui na nossa série. A equipe toda bem agradecida. Um abraço, eu que agradeço e parabéns pela iniciativa. E viva o Nordeste! Nordestinidades. Criaram o roteiro dessa dança. Lugar hostil de gente tão pacífica. Nordeste, ficção científica. Empobrecer é criança raquítica. Nordeste, invenção política. E ainda na letra dessa música Nordeste Ficção, a nossa convidada diz: achando a terra abre mais caminho, a mordo afia os dentes, sou eu o cacto. Cortando a raiz, sou mais de um país e o status resistente. É fama para dizer que a gente aguenta, vivo intacto, que manda chumbo grosso e nós sustenta. Vivo intacto. Botaram para vender nossa esperança, vivo intacto. Criaram o roteiro dessa dança, vivo intacto. Juliana Linhares mostra o nosso Nordeste em sua arte como um todo, desconstrói estereótipos apresentados pelo país afora por décadas. Cantora, compositora, atriz, diretora nordestina potiguar, leva suas raízes por onde vai. Em 2010, nossa convidada saiu do Rio Grande do Norte em direção ao Rio de Janeiro, levando na mala a determinação de estudar teatro. Mas a música atravessou seu caminho sem deixar dúvidas que essa arte iria somar forças às rotas que estavam pensadas. 2 anos depois do encontro com Frederico Demarca e Rafael Lorga, nasce a parceria e a banda Pietá, já com 3 álbuns que conquistou muito espaço, reconhecimento e
tem arrebatado corações. Ela também é integrante do grupo Iaraíra, junto com as cantoras Júlia Vargas e Duda Breck. No trabalho solo Nordeste Ficção, cujo trecho ouvimos há pouco, Juliana foi inspirada pela peça teatral baseada no livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, do historiador e professor universitário Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Alice, você sabia que o conceito de invenção foi o ponto de partida para instigar o processo criativo da artista? Sim, Adriana! E a Juliana apresenta o Nordeste diverso, diferente, moderno, futurista e leva toda essa identidade a cada show pelo país e pelo exterior. Além da performance, figurino, cabelo e presença cênica que são um sacode para os que ainda pensam que o Nordeste é limitado, né, Adri? Com certeza, Alice. Para saber mais sobre essa artista, sua voz, arte e sotaque, recebemos Juliana Linhares. Seja muito bem-vinda. Uma alegria te receber aqui neste projeto que se comunica tanto com a sua arte. Muito obrigada. Estou muito feliz também de estar aqui. É muito importante que essas discussões todas, né, efervescentes no Brasil, cheguem a mais lugares. Então, fico muito feliz em poder conversar com vocês. Você apresenta uma visão super rica, né, e criativa do Nordeste e de oposição aos estereótipos que a gente já vem falando aqui, né, que a gente conhece bem. O que você destacaria, assim, onde é que existe mais preconceito sobre o Nordeste? Onde é que você consegue identificar essas atitudes? Olha, eu acho que existem muitos, em vários lugares. Eu acho que desde a estatura, existe pessoa cabeça chata, existem tantos estereótipos e preconceitos, tantos, em tantas formas, a forma de falar, mas existe um preconceito muito, muito forte, assim, que eu vejo, que é o social mesmo, assim, que ele é de intelectualidade, como se o nordestino fosse menos inteligente ou menos capaz, como se o Nordeste tivesse uma pobreza num lugar mais da fome. Então é aquele Nordeste que passa fome, daquele povo magro, necessitado. Quando eu falo lugar hostil de gente tão pacífica, é porque é sempre visto, nossa, aquele povo tão acolhedor, tão querido, mas ao mesmo tempo passando fome, né? Naquele lugar hostil, quente, que não tem água. Essas construções de um Nordeste que foi muitos anos divulgado e difundido para o resto do país, do mundo. Eu acho que esses preconceitos assim que envolvem a inferioridade, a submissão, são os que mais me afetam assim quando eu vejo, né? O sotaque, ele é um disfarce, assim, é muito interessante pensar sotaque, porque ele é uma das primeiras coisas que a pessoa que é lido, né? E eu acho que o sotaque tem isso, ele é ao mesmo tempo que as pessoas percebem que você é nordestino muito rápido, tem aquela coisa do, ai, mas seu sotaque é muito fofo, que lindo o seu sotaque, ai, mas que bonitinho, fala de novo e repete. E aí eu não sei até se isso acaba sendo um disfarce também para a pessoa, né? Às vezes eu me sinto um pouco boba nesse lugar, eu falo, essa pessoa será que ela acha legal esse sotaque ou ela tá tirando um sarro, ou é isso, é mais um lugar de superioridade, né? Ai, que fofinho, um bichinho, esse sotaquezinho, né? Você fica na dúvida, tem gente que admira mesmo, que tem outra colocação, e tem gente que você fica assim, eu acho que passa muito pelo distanciamento do conhecimento mesmo. E em relação a quando você chegou, né, no Sudeste, como é que foi a relação com os novos conhecidos, as novas parcerias, né, mesmo da arte, no seu entorno? Como era que o sudestino, como é que eles receberam essa potiguar? Eu acho que é isso, vai fazer 14 anos que eu me mudei, e nesses 14 anos muita coisa mudou. Com a internet, com o avanço de muitas, enfim, de pessoas que estão aí lutando, trabalhando, para que o Nordeste seja mais compreendido mesmo, né, e mais assim, fortalecer artistas, educadores, pensadores, políticos, pessoas que estão fazendo o Nordeste ser mais compreendido com a força que ele tem, né, intelectual mesmo. Mas quando eu cheguei no Rio, sofri muito preconceito linguístico, né, do sotaque, assim. Tanto de precisar em algum momento mudar o meu sotaque, tem que neutralizar para fazer esse espetáculo, né. Mudar um sotaque era muito difícil, porque eu tentava, mas aí tinha hora que vinha, ou se eu errasse um texto, imediatamente voltava o sotaque com tudo, eu fazia, difícil, né? Muito difícil, é uma coisa da sua comunicação, né? Da construção de comunicação do ser humano, é muito difícil de mudar. Mas eu ainda era assim, eu entrava no supermercado, se eu pedisse um tomate, eu lembro, se eu pedisse, tem tomate? As pessoas olhavam, assim, viravam de costas um pouco, ainda vivia um pouco isso,
de chegar na escola, num curso que eu fazia de teatro, e quando eu entrava, era bom dia, chegou a nordestina, e as pessoas imitarem o meu sotaque. Bom dia, bom dia, bom dia, ficar naquela imitação. E aí, nordestina? De chegou a nordestina, isso eu ouvi algumas vezes. Eu nunca, como eu tinha saído de Natal, isso nunca tinha acontecido, que eu estava no Nordeste, o Nordeste, todo mundo é nordestino. Quando eu cheguei lá, foi que eu fui falando, meu Deus, que coisa doida essa pessoa me chamando de nordestina. Que coisa, enfim. Eu acho que essa globalização, né, ultra globalização que a gente tem vivido nos últimos tempos, tem feito isso mudar muito, porque hoje em dia as pessoas entendem, conhecem mais o nordestino, e pela internet que seja. Então, quando você encontra um nordestino, não é a mesma coisa de antigamente, que você não tinha tanto acesso. Assim. Hoje mudou muito, mas eu vivi isso ainda, e é chato, né? E ainda, eu lembro que no curso eu ainda me sentia como se fosse esse lugar de incapaz, né? As pessoas não queriam fazer, em algum momento não queriam fazer o trabalho comigo, ou olhavam para mim com esse desdém de quem não sabe se a pessoa é muito boa. Ai, será que essa menina vai fazer uma boa cena, né? Essa sensação de dúvida das pessoas, assim. E aí eu fui correndo atrás, fazendo o meu, e rapidamente também coloquei meu trabalho em vista, assim, sabe? Deu certo. Eu falei, ó, gente, daqui a pouco tinha gente querendo fazer trabalho, fila de gente querendo fazer coisa junto. Eu falei, as pessoas não têm noção mesmo do que é que a gente tem, do que a gente traz. Mas é porque a gente ainda, de vez em quando, ouve um absurdo, né? De preconceito, enfim. Então, acho que todas as discussões, sejam as que estão no meu trabalho ou as outras, são necessárias para essa mudança de entendimento. Aí eu me surpreendi se falar da neutralização, porque era uma pergunta que eu tinha também, que se você tinha passado algum tipo de orientação de neutralização. Eu passei por isso na escola de teatro, logo no começo, mas não peguei para mim. Mas eu lembro que quando eu comecei a cantar com Pietá, eu estava muito confusa de sotaque. Meu sotaque nunca mudou, não fui aquela pessoa que chegou no Rio e mudou o sotaque. Mas por causa da neutralização, dessa mudança de sotaque, porque o sotaque ele muda com o ouvido, né? Você também não mudar nada do seu sotaque quando você está em outro lugar é até esquisito. Mas é normal, né, que o sotaque se modifique. Por exemplo, eu fiquei muito surpresa com o sotaque da galera na Espanha, dos brasileiros, por exemplo, porque o sotaque mudou muito, muda as acentuações, né? Mas não é assim, vim aqui agora eu vou falar português com sotaque espanhol. Não é porque as pessoas querem, é porque muda. É porque a linguagem ela é viva, né? Então você Exatamente. vai até em um dos episódios de Pernambuco, que tem até o Almério, a entrevistada é uma estudiosa da língua e ela fala exatamente sobre isso, porque quando você está em algum lugar, ela até dá o exemplo que ela é pernambucana e ela morou 18 anos na Bahia. Então ela também passava por essas, né, comparações, porque dentro do Nordeste também nós somos bem diversos. E ela falava exatamente isso, que era o informante errante, que é exatamente esse sotaque que é atravessado, né? Que você, uma ou outra palavra vai ser, porque a língua ela é viva. É impossível. Então, quando eu cheguei, eu lembro que depois de um tempo no Rio, eu fui para Natal e o meu sotaque estava engraçado, assim. E eu lembro que meu pai, meu irmão, as pessoas tiraram uma onda com a minha cara. E eu fiz um show do Pietá em 2013, em Natal. E meu irmão falou, não, naquele show você falou um sotaque muito estranho, meio misturado. E eu não tinha noção. Eu falei, sério? Ele é meio misturado. Aí aquilo foi importante para mim. Eu falei, nossa, que doido. Eu queria perceber mais o que está acontecendo. Se eu estou sendo invadida, pressionada, ou só faz parte natural, né, de uma naturalização mesmo da mudança, assim. E aí, desde então, também eu fiquei mais atenta para não permitir que eu me forçasse a mudar nada. E aí fui entendendo também que a minha comunicação enquanto Juliana é muito nordestina, é muito desse lugar. Então, quanto mais eu estou à vontade com o meu jeito de falar, mais eu sou eu. Então, eu fui me aproximando mais disso, de mim, assim, dizendo, não, essa é a minha identidade, não preciso mudar. Com certeza, meu sotaque não é o mesmo sotaque de quando eu morava lá. E ele também não é o mesmo sotaque de quando eu vou e quando eu volto, quando eu ligo para minha mãe, né? Ou quando o sotaque ele muda, a voz é como você falou, é vivo, muda o tempo todo. Por exemplo, né? A minha companheira é mineira, então daqui a pouco você está falando trem, daqui a pouco você está falando uai. No sotaque nordestino, você está com expressões mineiras. E é isso, a linguagem vai ficando cada vez mais rica, na real, né? Mais misturada. Eu ia perguntar exatamente isso, se você tinha alguma técnica, assim, porque a gente consegue perceber bastante o teu sotaque, né?
nas tuas músicas, né? Tem uma parte da composição que é bem, bem do Nordeste mesmo. Mas eu ia te perguntar também isso, se você tinha alguma técnica, assim, tipo, para não perder essa essência do Nordeste mesmo. Não, eu acho que não sei nem se existe uma técnica, eu acho que existe um reconectar-se, né? E assim, como eu falo, sem pressão, nem para um lado, nem para o outro, porque eu também acho assim, pô, você está muito tempo fora, seu sotaque mudou porque você está em São Paulo, por exemplo. Ai, não, não pode, não posso. Também, sabe, peraí, né? Assim, aí você vai deixar de ser nordestino, vai ser menos nordestino agora que você precisa ser muito nordestino porque está em alta, e aí você vai ser menos nordestino porque... Não, gente, assim, acho que a gente precisa. É isso, esses estereótipos para um lado e para o outro são ruins, sabe? Essas pressões são Exatamente. todas Então ruins. você vira a moeda e vai repetir a mesma coisa, né? Exato. Vai Então, em assim, tudo. acho que não existe uma técnica, mas existe uma consciência do que está acontecendo. Que é bom, assim, ai, será que eu estou sendo forçada a mudar meu sotaque? Será que eu estou mudando meu sotaque para ser aceito? Será que eu estou mudando meu sotaque porque eu estou incomodando? Agora eu ouço muita música nordestina e eu acho que a técnica amorosa é você falar com os seus, né? Eu acho que quando você liga para os seus familiares, com certeza o seu sotaque, ele reaviva ali em você uma coisa, né? Então eu acho que essa proximidade, ligar, falar com as pessoas, sempre dá uma É muito atualizada no sotaque. Se É você muito quiser muito interligado. Eu guardar. percebo no meu dia a dia que é muito interligado com o emocional. Se eu tiver assim, emocionalmente assim, tipo, arretada mesmo, com raiva de alguma coisa, aí vem o sotaque do Juazeiro, vem da alma. Eu acho que tem a ver É, com isso é também muito isso, né? doido, né? Às vezes, assim, por exemplo, eu ouço assim, ai, você falou igual sua mãe. Não é nem só o lugar, mas a sua, de onde você vem, né? Às vezes é parecido com a mãe, ou, ai, você falou, você falou do jeito que lembrou seu irmão. Mas eu acho que as pessoas costumam dizer que quando a pessoa tem raiva ou se irrita, a coisa vem com mais força. Às vezes vem, porque eu acho que você ativa, né, e se comunica com um lugar seu que é mais interior mesmo, quando você tem menos controle. Aí, quando você tem menos controle, vem coisas que você não controla. E aí, às vezes é mais de dentro mesmo, né, mais verdadeiro, assim. E falando em pais e família, né? Eu li que seus pais te incentivaram muito, né, no caminho das artes e da multiplicidade, que você fazia muitas coisas ao mesmo tempo, né? E mesmo eles não sendo do mundo artístico. E como é que foi isso para você? Olha, foi muito doido, porque minha família não é uma família de intelectuais, é uma família muito humilde, que vem do interior, do Rio Grande do Norte. Os meus avós não tiveram muito estudo, estudaram muito pouco. E às vezes você vê uma família cheia de conhecimento num outro lugar, né? Que não é o lugar tradicional. Então, a minha família não tinha nem nenhum nem outro, assim, no lugar, tá tudo bem, eles têm outros conhecimentos. Mas não, nem era de um lugar assim, da intelectualidade, nem do lugar da cultura, assim, não tinha músicos, artistas. Tem assim, para não falar que se meu pai assistir, ele vai ficar chateado. Meu avô, ele era marceneiro artesão. Ele trabalhava com as mãos, ele fazia móveis com as mãos e coisas belíssimas. Não deixa de ser um artista, mas não era visto como artista, né? A gente não tinha essa vivência do artista. Então é muito louco eu ter ido para a parte da arte, assim, porque foi uma grande revolução e descoberta para mim e para minha família, assim, ninguém esperava, nem eu. Mas desde muito nova eu fui para o teatro e sempre foi um lugar de brilho, assim, né? Interno mesmo, de eu me sentir bem, de eu colocar para fora, de eu aparecer para as pessoas. E minha mãe teve a sensibilidade, que eu acho que isso ela tem profundamente, de olhar para isso e dizer que coisa legal, coisa linda. A minha filha tem isso aí. E nunca dizer não, e nunca achar que não. Porque, aí, ó, eu tô lembrando, é muito bom, porque eu falo e depois estou toda errada. O meu avô, por parte de mãe, gostava de cantar. Olha aí, agora que eu lembrei. Aí, ó. Mas a mãe dele não deixava, porque achava que era coisa de vagabundo. Então, quando ele ganhava moeda, ela mandava jogar fora. Então, foi uma coisa muito velada. Mas ele gostava de cantar. Então, tem isso aí, mas assim, muito distante. Assim, é isso, não foi uma coisa passada para mim, né? Ficou ali velado mesmo. Mas aí, eu acho que de alguma maneira a coisa acontece, né, pra gente. Assim, e acho que Nossa, da genética. a minha mãe sempre teve um lado artístico, mas que foi impedido, assim, por várias questões econômicas mesmo. Então, assim, ela não conseguiu. Ela acho que gostava de pintar, mas não pôde, sabe assim? Então, eu vivi com muitos quases, assim, de coisas que não vinham para mim como vamos aprender, vamos tocar, vamos ouvir, vamos pintar.
Eu falei um dia desse pro meu pai, caramba, pai, quem diria, né? Que um dia fosse conhecer o seu Valença ou cantar com não sei quem. Falei algumas coisas, né? E ele que nunca imaginou que isso fosse acontecer, que eu ia estar um dia com o ídolo dele, falou pra mim que ainda era pouco, ainda tinha muita coisa pra fazer. Eu achando que ele ia achar ótimo, sabe? Que ele dizer, pois é, minha filha, que coisa legal, né? A vida nos surpreendeu, que bom. Não, ele ainda quer mais, ele ainda quer. Aí eu acho que ele falou assim, ainda falta você cantar no especial do Roberto Carlos. Eu falei, meu Deus. Mas já tá no caminho. Nossa senhora, não falei, pai, sério, vai ser difícil. Acabou de emplacar uma música na novela. Como é que você tá se sentindo? É muito bom, né? Dá uma emoção diferente, porque você passa a fazer parte de uma outra história. Isso é tão gostoso quando a sua música é parte de um outro trabalho artístico, sabe? Eu acabei de. Também, Nordeste Ficção fez parte de um filme que também tem a ver com a invenção do Nordeste, que é a edição do Nordeste. É um filme de um potiguar também maravilhoso. Aí ele ganhou o prêmio de trilha. Eu ganhei também o prêmio pela música no filme. É tão legal, entendeu? Você divide o seu trabalho com outras histórias, aquilo vai ficando cada vez mais. Faz muito mais sentido quando o seu trabalho é usado para coisas, ou é entendido para uma pesquisa, ou para um trabalho. É muito mais legal do que quando você canta sozinho, né? E você traz esse diferencial, como a gente falou aqui na abertura, né? A presença cênica, do figurino, né? Da luz, da tua proposta de cena. Então tem várias coisas que você trabalha, né? E isso é um diferencial na tua arte. Você mostra um outro Nordeste mesmo para todo mundo. Eu acho que essa coisa que eu falo muitas vezes, assim, eu acho que o meu trabalho mesmo, Juliana, tem muito a ver com a performance do ao vivo mesmo. Com a cena, com a troca do corpo, com a expressão, com a presença. Eu acho que quanto mais eu tô nesse lugar, mais o meu trabalho se completa. Porque, assim, cantar bem, muita gente canta, não é sobre a voz, mas às vezes é sobre uma característica ali. O meu trabalho tem muito disso mesmo, dessa teatralidade, desse encontro, dessa verdade da presença cênica mesmo, do corpo vivo, né? Do quanto um corpo conectado e vivo faz diferença, faz as pessoas se sentirem mais vivas, do quanto um corpo com liberdade liberta outros corpos, né? Quando você vê um corpo de uma mulher livre, dançando, fala, nossa, que bom é que existe essa possibilidade, esse corpo, essa liberdade. Então, acho que tem muito disso também. O Nordeste Ficção é um disco que ainda tem umas coisas para fazer e tal, né? Ele ainda é um disco que as pessoas estão ouvindo pela primeira vez. É isso, depois de 3 anos tem outra música na novela, então às vezes dá vontade de acreditar nisso. Segue acreditando. Que tá tudo bem, que é isso aí. Ai, Adriana, depois dessa entrevista sensacional, eu não acredito que esse episódio já está chegando ao fim. Sim, Alice, precisamos nos despedir. Mas a notícia boa é que tem outros 8 episódios desta série no ar. Pessoal de casa ouvir e indicar para os amigos. É isso aí. Um episódio para cada estado do Nordeste e um mundo de maravilhas e particularidades que cada um traz no jeito de falar. Porque, afinal de contas, o Nordeste não fala de um jeito só. A gente vai ficando por aqui e agradecemos a companhia de quem está nos ouvindo. Um cheiro no zóio e até logo! Este programa teve produção de Adriana Pimentel, locução de Alice Salles e Adriana Pimentel, gerência de projeto de Isabelle Fernandes, coordenação de Maristela Crispim e edição de Kiko Gomes. Nordestinidades. A série de podcasts Nordestinidades Parte 1 foi apoiada pelo Programa de Aceleração de Negócios Digitais, uma realização do International Center for Journalists, META, com o apoio da Associação de Jornalismo Digital, AJO, e mentoria de Geraldo Nascimento.